Tudo começou quando decidi dar uma pequena pausa na minha carreira profissional. Minha mãe com um diagnóstico prévio de glaucoma avançado, com possibilidade de perca de visão a qualquer momento. A correria e a distância que eu estava da minha família por estar em outra cidade trabalhando também contou muito nesse momento. Até então, eu nunca tinha vivido meu ministério familiar por inteira, mesmo namorando há 11 anos e sendo casada há 5. Após muita reflexão e um direcionamento de Deus, optei por voltar para casa. Fomos em uma conferência de mulheres no Rio em setembro de 2022. Sem muitas expectativas ou sem algo definido para Deus, eu fui. E lá fui profundamente ministrada sobre a maternidade. Em diversas ministrações e palavras, aquilo queimava no meu coração, mesmo que não fizesse muito sentido. Alguns dias depois da conferência, chegou a hora de ministrar para outras mulheres o que cada uma tinha recebido de Deus naquele lugar. Eu, mais uma vez, com pouca fé e sem muitas expectativas, disse que achava que o que eu recebi não faria sentido para outras mulheres, ainda mais de forma assim aleatória. Porém, Deus sabe o que está fazendo e deixar o controle em suas mãos é sempre a melhor opção. Fui para ser escolhida por algumas mulheres e nesse momento vieram 3, aparentemente mais velhas que eu, e eu ainda meio desacreditada, sabe? Mas antes de finalizar essa parte, preciso dizer que o meu sonho e o do Luiz sempre foi ter uma menina. Não tínhamos nem nome para menino, para vocês terem uma ideia. Era algo também que pulsava em nosso coração. Não sei explicar muito bem isso em palavras. Enfim, voltando para as mulheres, comecei falando que não sabia se faria sentido, mas que se Deus colocou elas ali, certamente teria algum propósito. E comecei a falar sobre a maternidade que Deus ministrou em meu coração. Mais precisamente sobre escrever e profetizar palavras para nossos filhos em uma Bíblia Note. E falei que saí da conferência com a certeza que iria escrever uma para minha filha Laura, que ainda nem sequer existia de forma física em nosso meio. Quando mencionei o nome da filha que eu sonhava ter, uma das moças que estava gestante arregalou o olho e disse: "Eu estou à espera de uma Laura." Nossa, naquele momento foi impossível conter as lágrimas. Laura já era uma promessa. Embora mais uma vez talvez não faça sentido para você, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo sobre a minha Laura. E nesse momento narrando, me encontro em lágrimas e lembrando da primeira vez que Deus me confirmou que ela seria a minha princesa, a minha promessa. Voltamos para casa, relatei um pouco para o Luiz e falei que achava que estava na hora de começarmos a pensar na nossa família. Essa pausa seria ideal para aumentarmos a nossa família e dessa forma eu poderia me entregar por inteira nesse momento. Concordamos que iria parar de nos cuidar e deixar que Deus fizesse o que fosse melhor para nós. E contei para ele também sobre a nossa Laura, que achava que Deus iria mandar aquilo que tanto sonhávamos. Após essa conversa, sem muita expectativa ou algo planejado, descansamos. Essa conversa foi em outubro. Em novembro seria o primeiro mês que tentaríamos alguma coisa. Porém, como uma pessoa cheia dos controles, eu sabia que precisaríamos tentar exclusivamente no dia 15 de novembro, pois meu aplicativo me mostrava que seria o dia da ovulação. Mas tive que fazer uma viagem para Gramado a trabalho junto com a minha mãe e eu só chegaria no dia 16, um dia depois. Então, mais uma vez, achei que não seria possível naquele momento. E tudo bem, afinal, poderia demorar bastante também, como é o caso de muitas mulheres. No dia de retornarmos para casa, mais precisamente no dia 14, nosso motorista infelizmente ficou muito mal e precisou ser avaliado por médicos. Então minha mãe optou que eu ficasse mais um dia com ele, em Gramado, enquanto ela voltava com o grupo da excursão para Angra. E por ele estar bem debilitado, provavelmente voltaríamos de avião. E ali tive certeza que não seria possível, pois se ele não melhorasse um pouquinho, não conseguiríamos embarcar. Mas claro, isso tudo apenas no meu coração. Mas Deus cuidou de tudo e conseguimos pegar o voo bem cedo no dia 15. Chegamos no Rio na hora do almoço e às 3 horas estávamos em Angra.
e ele com a sua família para dar continuidade ao seu tratamento. Nisso, o grupo ainda nem tinha chego, pois a previsão dele chegar era apenas no dia 16. Me recordo que cheguei em casa com muitas saudades do Luiz, pois estávamos fora há uma semana e nem nos lembramos tanto ou criamos tantas certezas sobre aquele dia, por ser o dia 15 especificamente, mas pela saudade mesmo do convívio do dia a dia. Mas eu não sei também, algo em mim estava animado, estava radiante, não sei explicar muito bem. Passou-se os dias e eu fiquei no aguardo. Não ficava falando para ninguém, nem estava criando muita expectativa sobre isso também, mas estava esperando o meu período menstrual. Me lembro que uma semana antes do atraso, fiz um teste, pois estava muito enjoado. Comprei um teste daqueles que falava se estava grávida com uma semana de antecedência, mas deu negativo e continuei quieta. Falei apenas pro Luiz. Mas no dia 31 de novembro, no primeiro dia do atraso, eu fiz um teste daqueles bem baratinho da farmácia e apareceu a segunda listrinha bem clarinha. Eu lembro que eu chorei tanto, pois eu fiz à noite e tudo mais. Mas ainda assim eu fiquei meio na dúvida, pois estava de noite e estava muito clarinha a segunda listra, mas eu não podia mandar para ninguém, era só eu e o Luiz. O Luiz, meio sem acreditar muito, falou, vamos dormir, e amanhã, quando acordar, você faz o outro teste que tem mais segurança. Dormimos e acordei bem cedo, e antes de qualquer coisa fui fazer o teste. E para nossa surpresa, estamos grávidos. Foi tanta emoção. Eu me lembro que eu não sabia como reagir, eu tinha planos de como anunciar isso, mas naquele momento eu só chamei o Luiz e falei, deu positivo. O Luiz, ainda incrédulo, falou que era necessário que fizesse o exame de sangue. Afinal, foi na primeira tentativa, no primeiro dia de atraso. Estávamos juntos há 11 anos e nunca nem tivemos um sustinho. E assim foi feito. Fiz o exame de sangue, tinha que aguardar até a parte da tarde. Mas como que eu ia guardar essa informação só para mim? A ficha ainda não tinha caído e a gente estava com medo, inseguros. O Luiz meio apreensivo de como contar. Uma nova fase na nossa vida estava se iniciando. E aí, à tarde, fomos pegar o resultado de exame e gravidíssima. Era impossível se conter. Ainda inseguros, contamos para a avós e a titia. E todas elas, com muita emoção, ficaram felizes e radiantes. E ali naquele momento a gente pôde ter realmente a paz que a gente precisava. A gente só precisava do apoio da nossa família e assim foi feito. O medo foi embora e só ficou a certeza que tínhamos uma promessa nascendo dentro de mim. Obrigada, meu Deus, por esse momento. A próxima fase foi para meu amadurecimento. Lembro que fui na consulta com a minha médica e ela disse que a gente precisava esperar 6 semanas para fazermos a ultra e ver se o embrião tinha desenvolvido e ouvir o coraçãozinho. Como descobrimos muito cedo, ficamos nesse aguardo e com muito medo, pois tínhamos diversos relatos de embriões que não se desenvolviam, de pessoas muito próximas a gente. A data para fazermos o exame era no dia 22 de novembro, véspera do Natal, e em nossa cidade não conseguíamos nenhuma vaga. Marcamos para ir na cidade vizinha. Quem aguentaria passar todo o final de ano sem saber se realmente tínhamos um bebê a caminho? A ultra não foi uma das melhores. A médica não deixou o Luiz entrar no primeiro momento e ficamos ansiosos com isso. Mas logo depois ela chamou e ouvimos, gente, pela primeira vez o coraçãozinho do nosso bebê. Foi a ultra mais linda que fizemos, um serzinho com 7 milímetros batendo seu coração.
Foi a coisa mais linda que eu já vivenciei na minha vida inteira. Era como se eu estivesse vendo Deus ali naquele momento. Viemos embora radiantes, felizes, realizados e louvando a Deus. Com 8 semanas, poderíamos fazer o exame de sangue para sabermos o sexo do bebê. E eu entrei em uma neura, a qual depois eu pedi muito perdão a Deus. Mesmo depois de tudo que relatei sobre as palavras recebidas de Deus, mesmo tendo vários momentos que Deus me confirmava que Ele estava comigo, eu duvidei da minha fé. Lembra da Bíblia que eu estava escrevendo? Eu parei. Afinal, se fosse um menino, eu não poderia fazer algo para minha filha e estar gerando o filho. Como ele se sentiria? O chá revelação foi feito de forma bem intimista, apenas para a família, porque se fosse um menino, eu conversava com o Luiz todo dia para que a gente ficasse feliz no momento. Era nosso filho e não importava se seria uma menina ou um menino, mas ele tinha certeza que era a Laura. Mas eu tinha perdido ali naquele momento um pouco da minha fé. Mas aí veio a revelação e o que era? A Laura, a nossa promessa, a nossa princesa, aquela que Deus sonhou conosco. E eu não consigo falar delas, não me emocionar e não sentir Deus. Na hora que me joguei no chão, eu só pedia perdão ao Senhor por não me apegar em sua palavra. E disse que jamais duvidaria de quando Ele me desse uma palavra novamente. E nesse relato estamos aqui, com 9 meses, esperando a nossa promessa. A nossa filha que amamos mais que tudo. Não importa como e quando ela virá, porque eu sei que Deus sonhou com ela antes mesmo de mim e do Luiz. A gente não se importa de como que ela vai vir. A gente só pede que Deus cuide dela todos os dias, como Ele tem cuidado dessa gestação. Por isso seguimos aqui, aguardando a sua chegada com muita alegria e a certeza que Deus esteve e está conosco em todos os momentos. E se você recebeu uma palavra, apenas creia, pois Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.